neste momento, queridos, eu quero declarar aberta a nossa Assembleia Extraordinária e quero convidar aqui Rony e Adriana. Vem cá. Esse casal lindo, a mais lindo ainda, daqui a pouco vai ficar mais lindo. Pode vir aqui em cima, onde foi casamento. Hoje eles marcaram para pegar o pastor Fabiano, que vai depois pregar, às 11 horas. Ontem chegou meio-dia com o olho inchado, cansado. Foram aproveitar a lua de mel deles. Pastor, não fala esse negócio, pastor. Eles são casados, né? Foram extasiar aquela parte que é bênção de Deus na vida dos casais. Deus continue abençoando, e Deus tem abençoado muito a vida desse casal. E eles vão estar lendo, cada um, uma carta, que é a conversão deles, os estudos que eles fizeram, mostrando para a igreja, e dessa forma o compromisso deles, a partir de então, para com a igreja, para com os irmãos. Boa noite, igreja. Eu, Rony, hoje, filho de Deus, tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. No mês de maio de 2011, por meio da pregação do pastor Luiz Carlos e o pastor Fabiano, com acompanhamento dos irmãos Roberto e o irmão Carlos, e logo após fui discipulado pelo pastor Leandro Menegatti. Com base desse acompanhamento, eu pude entender algumas verdades. Primeiro, que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, Ele é o meu caminho, a verdade e a vida. Entendo que o batismo não salva, eu já fui salvo por Jesus Cristo, entendendo que a ceia do Senhor não é santa, tanto como o batismo quanto a ceia do Senhor é uma ordenança. Após 3 anos de caminhada com o Senhor Jesus nesta igreja, decidimos dar esse passo rumo ao nosso casamento. E hoje é o nosso batismo. Para que isso fosse possível, o pastor Daniel nos preparou para este momento. O pastor Daniel continuou o trabalho lá de trás. Um plantou, outro regou, e hoje, graças a Deus, este fruto está sendo colhido. Eu quero agradecer primeiro a Deus, a todos que me ajudaram, e agradecer à igreja por ter acolhido eu e a minha família. Obrigado. Boa noite, irmãos. Eu, Adriana Aparecida Cordeiro, hoje filha de Deus, tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Por meio da pregação do pastor Leandro Menegatti, comecei discipulado por ele e pude entender algumas verdades. Primeira verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. Segunda, Jesus Cristo é meu Senhor e verdadeiro Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendo que o batismo não salva. Eu fui salvo por Jesus Cristo. A ceia do Senhor não é santa, tanto como o batismo. E a ceia do Senhor é uma ordenança. Após 2 anos e alguns meses de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, obrigada. Nesta igreja, decidimos nos casar no dia 17 de maio de 2014, após 21 anos morando juntos. E tendo 4 filhos abençoados. Hoje é o nosso batismo. Para que isso fosse possível, o pastor Daniel continuou o trabalho feito lá atrás. Agradeço primeiro a Deus e a todos que nos ajudaram nessa caminhada. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Queridos, essa é a missão da igreja. Esse é o papel da igreja. Trabalhar
para que homens e mulheres possam conhecer o Senhor Jesus, possam ter um encontro com Ele, possam descer as águas em cumprimento da palavra do Senhor, e dessa forma se tornam agora, daqui a pouco, membros desta igreja, com essa ação, com essa decisão. Eles vão sair um pouquinho, eles já voltam, mas agora eles vão sair um pouquinho porque eles precisam se preparar. É o que nós cremos, a salvação pela palavra de Deus. Quando foi pregada, anunciada, eles aceitaram, caminharam, foram discipulados, estão frequentando a igreja, decidiram se batizar, foram arrumar aquilo que precisavam arrumar para descer as águas, arrumaram, e hoje eles descem as águas, cumprindo o mandamento, cumprindo a ordenança, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. É o que nós vamos estar fazendo. Um outro princípio que nós entendemos, e vocês e todos nós podemos participar agora também, é os dízimos e as ofertas. Nós entendemos também que a palavra de Deus nos fala e o quão é importante cumprirmos os princípios, fazemos corretamente tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Se você trouxe seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, você vai poder neste momento trazer diante do Senhor. Quero convidar a todos que possam se levantar. Nós vamos fazer agora mais um período de louvor. E se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, você vai poder estar trazendo agora diante do Senhor.
nos amou de uma maneira tão especial que resolveu se dar a ponto de morrer por nós. E essa cruz, e esse fardo que foi carregado por Ele, que pôde apagar o meu pecado. A sentença que era contra mim foi paga. Então hoje eu não tenho mais nada a dever, pois o Senhor já pagou toda a dívida. Ele rasgou a cédula, e quando se rasga não tem como colar mais. Amém? Ele é o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Amém? O Cordeiro de Deus é santo, amém? Vou afastar aqui para moer, pastor. Podem sentar, igreja. É para quem quer ter um compromisso com o Senhor Jesus. É só para corajosos. E o pastor, que cuida das ovelhas, junto, a estar junto e caminhando já desde o início. Adriana. Cuidar da cabeça. Tá frio. Tá frio, irmãos. Tá frio. Mas pelo Senhor Jesus, com Ele na tomada de decisão, fazemos tudo. Adriana, aceitastes o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Entende que neste momento, de forma simbólica, com o batismo, você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo? Sim.
autorizado pela igreja, cumprindo a palavra do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Rony, aceitaste Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador? Sim, Compreende que a partir desse momento você estará cumprindo a palavra de Deus de acordo com aquilo que foi estudado, entendendo que faz parte agora de um corpo da primeira Igreja Batista de União da Vitória? sim, Autorizado pela igreja, em cumprimento à palavra do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Vamos cantar, igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Aleluia! Graças a Deus! Como é bom! Como é bom esse momento! Estão me ouvindo bem? E agora, melhorou? É que esse microfone é pastoral. Tem que ter teologia para ele funcionar bem. Irmãos, como é bom esse momento. Esse momento de ver a pessoa morrendo para o mundo e nascendo para Jesus. Simbolicamente, como é bom olhar nos olhos de quem está ali e ver a emoção que está no coração, a alegria. Como é bom. Fruto do trabalho missionário. Um missionário esteve lá falando de Jesus e eles aceitaram. Nós vimos aqui a Adriana chorando, mais um chorão na igreja. A emoção de aceitar a Jesus, ela não pode ser reprimida, e as lágrimas vêm aos olhos. Como é bom nós saber que a igreja está cumprindo o seu papel. É isso, irmãos, é isso que nós temos que fazer, anunciar a Jesus, falar de Jesus para as pessoas, para que elas possam ouvir e o Espírito Santo inundar a sua alma e transformar as suas vidas. Nós não fazemos nada a não ser anunciar o Evangelho. Nós não temos a obrigação de converter ninguém. Nós só temos a obrigação de anunciar o Evangelho, falar de Cristo para as pessoas. Faça isso, anuncie a Jesus, para que mais e mais pessoas possam ter esse encontro maravilhoso e fazer parte da família. Amém? Irmãos, temos um convite a fazer a vocês. No próximo domingo nós estaremos começando um novo material na Escola Bíblica Dominical. Todas as classes, juniores, crianças, juvenil, adolescentes e adultos. Venha saber mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós tivemos o encerramento, tínhamos umas 50 pessoas no nosso aulão de encerramento e foi maravilhoso.
Então venha para a Escola Bíblica Dominical, convide alguém, convide as pessoas, convide os seus vizinhos. A Escola Bíblica Dominical não é só para membros da igreja. A Escola Bíblica Dominical é um instrumento evangelístico. Aqui as pessoas vêm ouvir e saber mais de Deus. Convidem as pessoas. No próximo domingo, 10 horas, novo material. Aproveite e comecem junto, e nós vamos até o final aprendendo mais de Jesus. Então, professor da Escola Bíblica Dominical sai, e agora entra o promotor de missões. Nós estamos hoje encerrando o nosso período de missões. Missões mundiais. Quem aqui lembra qual era o nosso alvo? 3.500. O nosso tema: entre em campo com Cristo pelas nações. E a divisa está lá em Apocalipse 15:4. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. 3.500 era um alvo que nós achamos alto quando lançamos. Irmãos, nós ultrapassamos o nosso alvo. Eu gostaria de ter preparado, mas não preparei. Mas eu começarei de trás para frente. As casas decimais foram 65 centavos. As centenas foram 132. Então, R$132,65. Quanto nós atingimos se o nosso alvo era 4? Era 3. Ai! Quanto nós atingimos se nós tínhamos o alvo de 3.500? 4. O tesoureiro não pode falar. Boa, Samira, boa tentativa. 5.132,65. Glória a Deus. Glória a Deus. Com muito trabalho, com muito serviço, com muita dedicação, com as ofertas alçadas no coração dos irmãos, nós atingimos um valor significativo. E nós estamos então enviando para a Junta de Missões Mundiais. E tenho certeza que esse dinheiro fará diferença na vida de alguém lá nos confins da terra. Assim como fez a diferença quando o pastor esteve aqui, o pastor Fabiano esteve aqui falando de Jesus para o Rony, transformou a vida dele. E nós estamos aqui vivendo esse momento lindo, graças ao missionário. O pastor Fabiano é missionário. Ele dedica tempo da vida dele a falar de Jesus. Que nós possamos então, irmãos, felizes, alegres pelo dever cumprido, dar graças a Deus por isso. Amém? E tem uma notícia especial para dar para os irmãos. Estamos encerrando missões mundiais e iniciaremos breve missões estaduais. Então, irmãos, teremos mais serviço, mais trabalho para anunciar a Jesus a todos os cantos do Paraná. Amém? Nada. Pensei que eu tinha ficado com o microfone do Mário aqui. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção que diz assim: Deus de aliança, Deus de promessas, esse nosso Deus que não é homem para mentir. O Senhor Deus, Ele fez uma aliança conosco. E essa nova aliança é o Senhor Jesus vindo e nos redimindo de toda a injustiça e nos dando agora a graça do Senhor. Irmãos, eu peço perdão aos irmãos, mas eu tinha mais uma tarefa. Eu quero chamar as crianças.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem a mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos, Senhor Jesus, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Gostaria de chamar o pastor Fabiano. Pastor Fabiano, missionário, vai nos trazer a palavra essa noite. Eu não posso mensurar a alegria que ele deve estar sentindo no seu coração.
mas ver o fruto sendo colhido deve lhe dar uma emoção tremenda. É o trabalho, o resultado do trabalho. Pastor Fabiano Pires Martins é de Curitiba e tem o seu trabalho secular, o trabalho onde ele garante o sustento da sua família, e ele compartilhou conosco nesses 2 dias que está aqui, que há um tempo ele vem ouvindo o chamado de Deus para se dedicar de tempo integral à obra. Um chamado forte que ele não teve mais como dizer não. E a partir do mês de junho agora, ele estará trabalhando somente para o Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Vamos orar, colocá-lo diante do Senhor. Pai amado, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que vimos nessa noite aqui na sua casa. Obrigado, Senhor, pela transformação de vida. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade dos que trabalham para o seu reino, para que ele cresça. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Fabiano. Obrigado, Deus, porque ele está disposto a dedicar integralmente o seu tempo para a obra do Senhor. Rogamos a Deus que esteja sempre com ele. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor vela pelo caminho daqueles que te amam e que nada há de lhe faltar. Cuida dele, da sua família, e que o seu trabalho seja sempre frutífero, em nome de Jesus. E que a palavra que ele nos trará hoje, Senhor, encontre nossos corações e mentes abertas, para que nós possamos entender a mensagem que vem de ti. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Som. Ligou. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Querido, segunda-feira é amanhã ainda. Hoje é domingo. E nós cristãos temos por princípio assim, a gente vê a chamada do Fantástico, a gente começa com aquele desespero já, amanhã é segunda, e começa tudo de novo, e aí a gente já começa a ficar para baixo, né? Aí segunda já começa mal, terça, quarta, quinta, aí sexta-feira já começa a dar uma animada lá pelas 17, 18 horas, começa a dar uma animada, aí domingo já a bateria baixou novamente. Mas hoje nós estamos na casa de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz infinitamente mais além do que nós podemos pensar ou imaginamos, e diante desse Deus a gente tem que dar um amém bem forte, não, vocês não acham disso? Ou vocês acham, ou acreditam que o Espírito Santo de Deus não está aqui no nosso meio, participando desse culto ao Deus Todo-Poderoso, amém? Amém! Amém, louvado seja Deus. É um prazer reencontrar os irmãos, conhecidos, amigos aqui, e a gente veio aqui como um time de futebol, né? Vocês estão vendo aí a camisa. Eu não torço para a seleção brasileira. Eu vou confessar para vocês que fiquei bem contrariado com essas cores aqui, porque eu torço para a Argentina. Eu só nasci no país errado. Então, eu falei para eles, vamos colocar um azul, um branco, aí fica legal e tal. Eles decidiram fazer essa camisa aqui. É a campanha de missões estaduais que vocês vão estar conhecendo em breve. Aí, então, estamos no campo missionários, estamos no campo, jogando essa grande partida, que já tem um vencedor, Jesus Cristo o Senhor. Ele já venceu, mas ele precisa e ele quer que eu e você entremos também em campo e façamos desse jogo, porque não tem como aquelas pessoas que estão lá no mundo sem Jesus conhecer Jesus, se a gente não for lá e dar um convite para ela e convidar ela para vir para o estádio e aqui ouvir da palavra de Deus. Mas isso fica para um próximo momento. Hoje nós vimos encontros, né? Encontros que o Rony e a Adriana tiveram com o Senhor Jesus. E esses encontros, geralmente, eles, e quase sempre, eles deixam marcas nas nossas vidas. Olha para a pessoa do lado e diz assim, olha, hoje você tem um encontro. Fala com convicção, gente. Hoje você vai ter um encontro. O Senhor Jesus hoje tem um recado para você. Amém? Amém. Que bom. Louvado seja Deus.
E toda vez que a gente tem um encontro, esses encontros marcam as nossas vidas. Quando você foi namorar, você planejou, né? Conversando com uma irmã aqui, ela contando para mim como que foi o conhecer dela, do amado dela. Ela passava por aqui, ele vinha nessa igreja, ela ia numa outra igreja, e um dia ela resolveu entrar aqui, e aquele foi o dia do encontro deles. Ela teve que vir atrás dele, teve um encontro maravilhoso, e depois, quase 50 anos, continuam se encontrando todos os dias. Louvado seja Deus. E com o Senhor Jesus Cristo não é diferente. Com o Senhor Jesus Cristo, a gente tem que ter um encontro com Ele. Muitas vezes nós ouvimos falar desse Jesus, nós ouvimos tanto, e às vezes até o discurso fica um pouco chato, porque, poxa, Jesus novamente. E geralmente quando nós não conhecemos e não temos esse encontro com Jesus, esse negócio fica chato. Eu lembro que eu tinha já meus 13 para 14 anos, e a minha mãe, ela meio que me obrigava a ir para a igreja, para a IBD pela manhã. Eu não entendia muito aquele negócio, mas eu ia arrasto, porque adolescente não tem vontade, né? Hoje já está meio diferente esse negócio. Naquela época eu ia arrasto, levava, apanhava e ia para a igreja. E os dias que eu não ia para a igreja, um pastor chato, mas é pastor. E pastor que é pastor tem que ser chato, né? Se não for chato, o pastor Daniel é chato. Mas tem que ser. E aquele pastor, se eu não fosse para a igreja no domingo de manhã, eu podia ter certeza que 12h30, 1h, ele estava batendo lá na porta de casa. E aí eu já peguei a manha dele e eu me escondia no quarto. E a minha mãe logo já entregava que eu estava lá no quarto. E aí, só que eu era adolescente, né? E adolescente acha que sempre é mais esperto que o pai. E eu começava a pular a janela e me esconder já no quintal. E aí minha mãe descobriu que estava no quintal e já mandava eu ir para o quintal. Já não era mais o suficiente, aquele pastor chato continuava atrás de mim falando desse Jesus aqui. E eu não queria muito papo com esse Jesus. Não queria ter um encontro com esse Jesus. E aí eu comecei a pular cerca. E nessas puladas de cerca ali, adolescente, e arame farpado, eu me cortava e eu me arrebentava, mas eu estava fugindo desse encontro com Jesus. E quantas vezes nós fugimos desses encontros com Jesus? Às vezes nós passamos uma vida toda fugindo desse encontro. Só que quando a gente tem esse encontro com Jesus, é algo inexplicável. A gente, por mais que tente explicar, por mais que o Rony e a Adriana tentem explicar para nós qual foi o sentimento, qual foi o momento que eles tiveram ali dentro, ou no dia em que eles encontraram o Senhor Jesus Cristo, eles não vão conseguir expressar para nós como foi isso. Talvez ainda você se lembre do teu primeiro amor. E na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, não deveria ser assim, mas a tendência é que esse primeiro amor, essa chama de querer falar desse encontro que você teve com Jesus, com todo mundo. Eu lembro que quando eu encontrei o Rony, um ano depois do encontro dele com Jesus, ele começou a me relatar que ele estava falando de Jesus para o pai dele, que ainda precisa de Jesus, para a mãe dele, que ainda precisa de Jesus. E aí ele já falou que estava falando para um amigo do serviço dele que era alcoólatra e que precisava de Jesus e que já não sei o que. Aí dá vontade de você falar assim, calma, vai devagar. Mas é isso mesmo, quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente quer contar para o mundo todo o que é, quem é esse cara, quem é Jesus, o que ele fez na minha vida, o que eu era e o que eu sou hoje. Quando nós compramos um carro novo, nós chegamos logo cedo na igreja para a gente colocar bem naquela primeira vaga ali. Eu nem sei qual que é o carro que está naquela primeira vaga perto do poste ali. Mas quando a gente compra um carro novo, a gente quer colocar em evidência ali na frente para que os irmãos notem. Coloca um alarme já meio alto, né? Para que todo mundo perceba que você está com um carro novo. Quando nós compramos uma roupa nova, o primeiro lugar que a gente experimenta essa roupa é na igreja. E na segunda-feira você está com a mesma roupa, né? Eu amanhã vou estar com essa mesma roupa para economizar na água, no sabão, aquela coisa errada toda. A gente já leva também, porque a gente quer de alguma forma mostrar para as pessoas aquilo que nós compramos com o nosso suor, com o nosso sacrifício. E por que com Jesus tem que ser diferente? Por que com Jesus a gente sempre passa desapercebido e muitas vezes no nosso local de trabalho, aonde nós estamos, as pessoas nem desconfiam que nós somos cristãos?
Um amigo meu, ele está por anos orando pelo pai dele, para trazer o pai dele para Jesus. E hoje esse menino é missionário também. Vida totalmente arrebentada na cocaína. E teve um encontro com Jesus e Jesus limpou a vida dele. Hoje é uma bênção de Deus. O pai dele vê isso, vê Jesus dessa forma na vida dele. E aí em certo dia, depois de muita oração, depois de muito convite, teve uma atividade para os dias dos pais. E então ele convidou: pai, vamos lá nesse dia, vamos lá que tem um encontro legal dos pais, é só homens, só, vai ser bacana. E ele falou assim: filho, não dá para ir lá. Eu vejo que Deus realmente mudou a tua vida e eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na tua vida e te resgatou daquela vida tão terrível que você vivia. Mas não dá para eu ir na tua igreja porque lá tem uma pessoa que diz que tem a mesma fé que você, diz que serve o mesmo Jesus que você, diz que tem o mesmo Deus que você, mas o comportamento dele lá na empresa que nós trabalhamos não é o mesmo. Lá ele fala palavrões, lá ele é X9, lá ele dedura todo mundo, lá ele faz e acontece, e eu não quero ir para lá. Muitas vezes nós, com a nossa vida, com o nosso caminhar, nós impedimos que pessoas tenham um encontro com o Senhor Jesus. As nossas ações diárias, às vezes, nos fazem com que aquelas pessoas nunca mais entrem numa igreja evangélica. Certa vez, vocês devem ter ouvido isso, o pessoal que esteve lá na PIB Curitiba, um grupo de meninos de rua entraram na igreja e quase sempre era excluído, né? Isso é mais ou menos meio que padrão, infelizmente. E aquele grupo de meninos entraram, os vigias ali falaram que não era para eles entrarem, mesmo assim eles entraram e subiram e ficaram lá na galeria, meninos de rua, lá no cantinho. E aí foram falar para o pastor Michel, e o pastor Michel: não, pode deixar, eles são meus convidados. Eles são meus convidados, eu vou lá dar um abraço neles. O pastor Michel subiu a galeria, foi lá, abraçou com eles e disse para um daqueles meninos: Deus te ama, você está aqui não por acaso, é porque Deus tem um propósito para a tua vida. E naquela manhã aquele menino fez uma oração para Deus, falou: Deus, se realmente o Senhor me ama, que alguém venha dizer isso para mim. E naquela noite, aquele menino subindo lá, quando as pessoas barraram eles, ele falou para Deus: Deus, nem na tua casa ninguém me ama, nem o Senhor me ama. E é mesmo assim, eles subiram, e depois que o pastor Michel abraçou ele, disse que o Senhor Deus amava ele, ele falou: realmente Deus me ama. Quantas vezes nós passamos por pessoas durante todo o dia, que essas pessoas ao amanhecer fizeram uma oração para Deus, falando: Deus, que hoje, se o Senhor existe de fato, que alguém cruze o meu caminho e diga que o Senhor me ama. Eu passo ali pela 15 de novembro em Curitiba, eu vejo inúmeras pessoas chorando, desesperadas, em busca de uma palavra. De repente ela fez uma oração e até aquele momento ainda ninguém parou ela para dizer assim: por que você está chorando? Tem um Deus que te ama, um Deus que tem cuidado de você. Quantas pessoas têm cruzado os nossos caminhos e nós não temos feito isso? Talvez por causa do preconceito. E hoje, falando de encontro que vai mudar as nossas vidas, e esse encontro tem que ser todos os dias. Certa vez eu estava com um pastor argentino, né? Coincidência à parte aí, ele veio para o Brasil, tinha ido lá para visitá-lo, e ele veio para o Brasil, ele foi num culto, e o pastor ao final do culto fez o apelo para quem queria aceitar Jesus Cristo, e aquele pastor argentino levantou a mão. E aí eu fui no ouvido dele e falei: pastor, o senhor já é pastor, o senhor já aceitou Jesus, não precisa levantar a mão não. Ele falou: e qual o problema de eu aceitar Jesus Cristo hoje novamente? E aí aquele dia ele me deu uma grande lição, que na verdade nós temos que ter um encontro com Jesus, aceitar o Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Ao amanhecer nós temos que dizer: Senhor Jesus, obrigado por mais um dia que o Senhor me dá. E ao anoitecer, obrigado, Senhor Jesus, porque mais um dia foi vencido. E nesses encontros que nós temos, e nesses encontros que nós vemos o Senhor Jesus Cristo tendo na Bíblia, e Ele tem diversos encontros com pessoas na Bíblia, e Ele busca essas pessoas. E aí quando eu olho para o Evangelho, para os Evangelhos, eu vejo que quase sempre Jesus Cristo estava falando com aquelas pessoas excluídas da sociedade.
Ele não estava indo, não estou dizendo que não temos que ir lá no gabinete do prefeito falar de Jesus para ele, porque o apóstolo Paulo fazia isso, ia às altas patentes para falar de Jesus, mas o exemplo do Senhor Jesus Cristo, ele vai na periferia, ele vai aonde ninguém queria ir, ele vai falar com prostituta, ele vai falar com a adúltera, ele vai falar com leprosos, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade naquele tempo. E um desses encontros com o Senhor Jesus Cristo é com a mulher samaritana. E aqui nós temos algumas lições que nós queremos aprender junto com a igreja nessa noite. E nesses encontros com Jesus, pessoas que quiseram, tiveram as suas vidas transformadas. Lázaro, mesmo morto, teve um encontro com Jesus e foi ressuscitado. O aleijado andou, o cego enxergou. Mas teve algumas pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo falou, mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo, abandona tudo, larga tudo e vem e segue. Ele virou as costas e não quis ter esse encontro com Jesus Cristo e, consequentemente, não teve a sua vida transformada. Mas essa mulher, ela teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, teve aqui uma tremenda batalha teológica, inclusive, questionando algumas questões, mas ela estava aberta para conversar com esse Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 3 até o 30. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 3 ao 30. Diz assim o texto da palavra de Deus: Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se comunicavam, eles não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Eis tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço de beber, ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui mais tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e se importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu o sou, e eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade
E disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Pai de amor, Pai de poder, mais uma vez nós continuamos na Tua presença, e agora, Deus, onde lemos a Tua palavra, pedimos a Deus que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse momento, nessa hora, falando, a Deus, ao meu coração, como o Senhor já falou nesse texto, mas falando também, a Deus, à Tua igreja. Que, ó Deus, possamos pegar a Tua palavra, que é o nosso manual de prática e fé, e colocá-la, Deus, durante a semana, durante o mês, durante toda a nossa vida em prática, no nosso dia. Em nome de Jesus que nós pedimos, seja feita a Tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando eu leio esse texto, eu vejo que há dentro de nós uma grande necessidade, um grande vazio e uma grande sede. E quando nós conversamos com pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que não tiveram um encontro com Jesus, isso é muito forte, isso é muito latente. E elas dizem: eu já tentei buscar Jesus aqui, eu já tentei buscar Jesus ali, eu já tentei de todas as formas encontrar alguma coisa que preencham, que matem essa sede, mas eu não encontrei. E aí nós vemos pessoas batendo em todas as portas, em várias portas, e como bom brasileiro que nós somos, nós batemos sempre na porta certa, sempre quando já não há mais esperança, sempre quando não há mais solução. E aí nós dizemos assim: bem, então só faltou e só restou Jesus. Eu vou correr para Jesus e vou ver no que dá. E aí quando nós fazemos isso, nós temos um encontro com o Senhor Jesus, porque não tem como encontrar com o Senhor Jesus e não sair impactado, mudado, transformado, porque não é um Jesus apenas de faz de conta. Quando nós temos esse encontro com Jesus, o nosso ser muda. Deus é tão bom que até a nossa face, né? A pele fica mais bonita, tudo fica mais bonito. De dentro para fora, isso é transformado, isso é mudado, porque nós temos essa sede, e essa sede só pode ser saciada por Deus, Ele que vai nos dar a água da vida. Apenas praticar uma religião não é o suficiente. Eu, na minha caminhada, minha pouca caminhada com o Senhor Jesus, eu tenho visto pessoas que têm caminhado com o Senhor Jesus, andado, não perde um culto, não perde uma celebração, não perde nada na igreja, mas que ainda a gente vê muitos resquícios ali, ainda da velha religião, os velhos costumes, as velhas coisas do velho homem, da velha mulher, ainda não morreram. Isso nós precisamos matar todos os dias. O apóstolo Paulo nos diz que o bem que ele queria fazer, isso ele não conseguia fazer, mas o mal ele vivia fazendo, vivia lutando contra aquilo. Em nossas vidas não é diferente, nós temos que lutar contra isso todos os dias. Mas há um determinado momento na nossa vida que terá que ter um divisor de águas. Eu, por muito tempo, eu fiquei muito longe da igreja, por 6 anos longe da igreja. E quando você fica longe da igreja, você perde a imagem de Deus. As pessoas olham para você e você perde todas as características de alguém que um dia pertenceu a Deus. E para você recuperar isso depois é muito difícil. E aí eu orava para Deus, depois que eu retornei para Ele, reencontrei com Ele. E eu falava: Deus, eu quero que as pessoas olhem em mim e vejam em mim alguém, um filho do Senhor. E como é gostoso quando alguém te encontra, uma pessoa que nem sabe quem você é, olha para você pelo teu falar, pelo teu agir, e ela diz: você tem algo diferente, né? A tua voz nos traz paz. Você é cristão? E aí você é reconhecido como filho de Deus nessa terra. Será que você tem sido reconhecido como filho de Deus aqui nessa terra? Será que pessoas têm olhado para você no teu trabalho, na tua faculdade, nos teus estudos e visto em você, de fato, um seguidor de Jesus, alguém que paga o preço todos os dias para servir e amar Jesus? Porque não há outro caminho. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho para chegar a Deus. E muitas vezes nós procuramos artifícios para chegar até Deus. E não tem. O único caminho
é o Senhor Jesus. Precisamos então ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo para ter essa sede de Deus saciada em nossa alma. E isso só acontece quando nós temos esse encontro diário com o Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida. Não dá para fingir ser crente. E isso é algo que me preocupa muito, porque a palavra de Deus nos diz que na igreja nós teremos o trigo, aquele que o Senhor Jesus Cristo virá e levará com ele, e teremos também no nosso meio joio. E a minha luta diária é: Deus, eu não quero ser joio. Deus, eu quero ser trigo. Deus, eu quero ser levado com o Senhor. Deus, eu não quero ficar aqui. Quando eu começo a assistir aquela série de filmes deixados para trás, é algo que nós deveríamos com frequência dar uma olhada naquilo, para ver no nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso caminhar com o Senhor Jesus, para ver se não tem algo que precisa ser perdoado, algo que precisa ser desculpado, algo que precisa ser resolvido. Eu me preocupo até com as contas que eu tenho, todas elas em dia, mas eu me preocupo de repente um dia partir e ter que deixar isso. Até com isso nós temos que nos preocupar. Por exemplo, o meu apartamento, se eu morrer, meu nome está lá como principal do título do imóvel. Se eu morrer, não precisa pagar mais nada. Então, até com as coisas as nossas obrigações, nós precisamos nos preocupar no nosso dia a dia, nos nossos negócios, em tudo que nós fazemos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer: será que Jesus Cristo, voltando, Ele vai me encontrar pronto para subir? Será que hoje você estaria preparado para subir com o Senhor Jesus? Eu fico ouvindo pessoas preocupadas com o Apocalipse. Alguns seminaristas me procuram para tirar algumas dúvidas sobre o Apocalipse. E eles precisam realmente ter um certo conhecimento para poder passar para as pessoas. Mas outras pessoas eu digo assim: querido, viva hoje para o Senhor Jesus. Porque todos os dias o Apocalipse de Jesus chega para alguém. O fim, todos os dias chega para alguém. Hoje, certamente, em União da Vitória, em algum lugar de União da Vitória, alguém deve estar sendo velado. Chegou o fim para ele. O Apocalipse chegou para ele naquele dia. O encontro dele com o Senhor Jesus Cristo chegou hoje. E será que ele estava pronto? Será que ele estava preparado para esse encontro com o Senhor Jesus? Porque depois da morte não existe purgatório. Depois da morte não existe jeitinho brasileiro. Depois da morte é o julgamento. E o julgamento é este: vinde benditos de meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu hoje pela manhã, ouvindo o trabalho dos adolescentes aqui, eu vi a voz do filho ele dizendo: Abraão, quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e buscar e fazer a trajetória que Deus tinha para ele, aquela voz já me estremeceu. Eu fico imaginando um dia do grande juízo, quando eu ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: Fabiano Pires Martins. Ali, queridos, não tem para onde correr. Ali é um momento onde eu hoje tenho certeza de que ele vai dizer assim: filhão, vem cá, entra lá. Eu preparei morada para você. Eu tenho certeza disso. Não tenho medo da morte. Eu não consigo entender quando eu começo a conversar com alguns cristãos e esses cristãos começam a questionar o medo de morrer. Tem um filme do Bonhoeffer, e quando nos momentos finais da vida dele, então ele abre-se uma porta, muito frio, muito gelado. Ele olha a alguma distância, tem uma forca, e ele foi condenado à morte. E aí naquele momento o soldado do lado dele pede para que ele se fique despido, nu, para que ele vá em direção àquela forca e se enforque. E aí o general, alguém de alta patente, chega atrás dele, e com aquele frio todo ele estava tremendo muito, e o general diz para ele assim: você está com medo? E ele diz: não, eu não estou com medo, eu estou com frio. E ele começa a dar passos em direção àquela forca e morre. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia com quem um dia ele teve encontro. E quando eu e você temos certeza disso, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Mas nós sabemos para onde nós vamos e com quem nós vamos passar a nossa eternidade.
Para que temer? Hoje nós temos visto muita teologia de milagres, curas. Eu creio sim que Jesus Cristo realiza milagres. Eu já orei aqui nessa igreja por isso, por cura, por milagres. Creio que Deus faz isso sim, mas eu creio que também Deus leva pessoas para morar junto com Ele. Porque Deus tem saudade de nós, assim como nós temos esse vazio dentro do nosso peito e sentimos saudades do nosso Criador. Um dia nós vamos ter que voltar, mais cedo ou mais tarde, a saudade fica. Conversando com algumas pessoas esses dias sobre enterro, morte, e eles falaram assim, é interessante o enterro de um cristão. Você indo no enterro de um cristão, você vê ali paz, você vê ali tranquilidade. Há choro sim, da saudade, mas não é um adeus, é um até logo. Daqui a pouco nós nos encontramos. Contrapartida, quando nós vamos num velório de alguém que não conhecia Jesus, é uma tristeza que não tem fim. Porque lá no fundo aquelas pessoas sabem que ele teve o tempo dele de ter um encontro com Jesus e ele não teve encontro com Jesus. E é muito triste. Um dia, meu primeiro velório que eu fui trazer uma palavra, e é muito difícil, foi do meu tio. Uma pessoa muito querida, cuidou de nós quando pequenos. E naquele dia eu nem imaginava que eu ia fazer o velório dele, pregar no velório dele. E aí meu tio bateu nas minhas costas e falou assim, o irmão dele disse assim, você traz uma palavra para nós? Você imagina pregar no velório de alguém que você ama, foi um pai para mim, e você poder falar para aquelas pessoas e você olhar para a vida dele, e a vida dele era alto e baixo. Estava com Jesus uma semana, na outra não estava, estava e não estava, estava e não estava. E aí eu cheguei para a família, eu falei, vocês conheceram ele, vocês viram ele. Ele estava com o Senhor Jesus, mas ele também não estava. E hoje nós estamos aqui diante dele, do corpo dele, e nós não temos certeza para onde ele foi. Talvez tenhamos surpresa de chegar lá no céu e encontrar com ele lá. Mas essa dúvida, a única dúvida que nós não podemos ter na nossa vida é no dia que nós partirmos. Será que vamos para o céu? Será que não vamos? Temos que estar convictos disso. A nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, têm que ter essa certeza. Mas para ter essa certeza, temos que ter um encontro real com o Senhor Jesus. E aí quando temos esse encontro real com o Senhor Jesus, algumas coisas acontecem. E essa mulher, ela teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9, diz assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu? Então essa mulher, ela apresenta aqui para nós um preconceito. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aqui o Senhor Jesus Cristo, quando ele entra em Samaria para falar com essa mulher, ele está quebrando aqui alguns preconceitos que hoje nós, enquanto igreja, precisamos olhar para esse texto e quebrar esses preconceitos hoje na nossa sociedade. Na sociedade de Jesus o preconceito era o quê? Judeu não pode falar com samaritano, não pode passar por Samaria, tem que passar de largo, de longe, porque eles são sujos, porque eles são impuros, porque eles são idólatras. O povo samaritano, porque foram invadidos diversas vezes por diversos povos, então eles iam pegando deuses de várias culturas, ideias de várias culturas, não tinham um único Deus. Então por isso os judeus não se davam com eles, porque eles eram um povo virado, chapéu velho. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quebra alguns preconceitos. O primeiro é entrando lá. Um segundo preconceito é ele chamando aquela mulher, se assentando com aquela mulher. E o texto é muito claro quando diz que ela saiu, foi buscar, foi falar para as pessoas, e que os discípulos de Jesus também não estavam com ele. Então imagina hoje na nossa sociedade, alguém sentar com uma mulher num poço para pedir um copo d'água já é complicado. Ela já vai achar que é assédio, que já é um monte de coisa. Naquela época era ainda mais complicado. Por quê? Porque um homem não podia ter esse contato com a mulher, falar com a mulher. A mulher não poderia, de forma alguma, fazer o que essa mulher fez, em replicar, retrucar com o Senhor Jesus Cristo, dizendo, quem és tu, judeu, o que você tem para falar comigo? O Senhor Jesus Cristo, ele quebra todas essas ideias, todos esses paradigmas, e agora ele chama essa mulher e pede, quero ter um encontro com você. E eu vejo nos evangelhos que Jesus Cristo, em vários momentos, ele faz sinais, prodígios e milagres, e em muitos deles ele diz para aquelas pessoas que foram impactadas por ele, vai e não fale para ninguém.
Ou vai e fale só para o sacerdote para que seja feito aquilo que Moisés pediu para que seja feito. Mas na grande maioria ele dizia para as pessoas, ó, vai e não fala nada porque ainda não é chegada a minha hora. Mas nesse caso aqui ele foi muito específico. Ele disse, eu sou o Messias, eu sou aquele que havia de vir. E ela diz, mas quando o Messias vir, então ele vai nos explicar tudo, vai nos dizer tudo. E ele muito claramente ele diz, eu sou o Messias, eu sou aquele que havia de vir. Ele quebra várias situações ali que hoje nos nossos dias nós nos preocupamos muito. Como que nós vamos receber determinado grupo de pessoas? Como que nós vamos tratar determinado assunto dentro da nossa igreja? Nós estivemos em Pato Branco realizando um batismo. E nesse batismo a menina, ela tinha um histórico desde os 13 anos, ela tinha 22 anos, tem 22 anos. E desde os 13 anos ela escolheu ter uma vida homossexual. Ela escolheu. E ela trabalhou a vida toda dela para esse momento, para viver isso. E ela teve esse encontro com o Senhor Jesus. E quando ela teve esse encontro com o Senhor Jesus, ela foi impactada. E aí nós trabalhamos com ela algum tempo ali no presídio. E quando chegou na lição do pecado, a lição 9, ela foi confrontada, ela começou a chorar muito e ela saiu dali. E na semana seguinte saiu a liberdade dela, ela foi embora. Eu imaginei que nós tínhamos perdido ela. Falei, Deus, faltava tão pouco. E aí 4 meses depois ela entra em contato dizendo, pastor Fabiano, ontem nós estávamos conversando sobre o senhor. Eu falei, meu Deus, o que essa bandidagem está tramando para mim aí, né? Ela falou, ontem eu estava falando com o meu pastor da importância que teve a pregação do evangelho lá dentro do presídio. E hoje eu decidi seguir o Senhor Jesus e caminhar com Ele. Estou vindo aqui na Igreja Batista, em Pato Branco. E aí nós fomos em janeiro lá, o pastor nos convidou para em março, 30 de março agora, ir realizar o batismo dela. E aí nesse caminhar dela, não foi tratado essa questão de que agora ela aceitou Jesus Cristo e que agora ela vai ter que abrir mão dessa vida e agora caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. E naquele dia, um pastor de São Paulo trouxe a palavra e impactou ela. E ela tomou uma decisão. E ela deu um depoimento lindo, ela dizendo assim, talvez eu tenha que lutar a minha vida toda contra isso. Porque ela falou com essas palavras, eu não quero mais que a sociedade olhe para mim e veja em mim uma aberração. Porque é isso que a sociedade olha em mim e vê. Mas eu quero que eles olhem para mim e vejam agora uma mulher de Deus. Talvez eu tenha que lutar minha vida toda, talvez eu nunca me case. Mas hoje eu levanto um voto com Deus, que eu escolhi ter um encontro com Jesus. E depois disso, ela foi batizada, ela desceu as águas e está lutando todos os dias. Assim como eu tenho minhas lutas, assim como você tem as suas lutas, mas ela teve um encontro com Jesus e ela decidiu mudar. Preconceito. Quando que nós vamos receber pessoas assim em nossas igrejas e dividir um banco de igreja com um travesti? Quando que nós vamos dividir um banco de igreja com um menino de rua? Quando que nós vamos dividir o banco com seja lá quem for? Às vezes o perfume não é bom. Às vezes o perfume não vai ser bom. Mas Jesus sentaria no lado daquele mendigo. Jesus estaria do lado dele, abraçaria ele e diria para ele, olha, eu sou Jesus. E eu quero ter um encontro com você. E quando nós temos esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, nós temos as nossas vidas impactadas. Certo? Alguns 2 meses atrás eu fui pregar numa igreja, eu terminei a pregação e o Espírito Santo de Deus me conduziu a uma conversa que não estava no contexto da pregação. Estava totalmente fora e eu não entendi aquilo. E aí eu falei, irmãos, a gente talvez tenha surpresa e cheguemos no céu e vamos dar de cara com Jesus. Você vai bater no ombro daquele cara com cabelo branco, comprido, bonitão, olhos azuis. E você vai bater no ombro dele e vai dizer, ô Jesus, olha eu aqui. Ele vai dizer assim, não sou Jesus, Jesus é aquele ali. E vai apontar para um rapaz baixinho, uma cor escurinha, né? E vai dizer, não, mas ele não pode ser Jesus. O Jesus que eu conhecia é o outro Jesus. Mas aquele era Jesus. E aí eu falei isso, e no final da mensagem eu falei sobre preconceito.
que nós temos até dentro da igreja, agora surgiu na mídia, hashtag somos todos o quê? Macacos. E antes disso acontecer, 2 meses atrás, antes disso, o Espírito Santo de Deus me conduziu a uma igreja, aonde naquela igreja tinha uma família que tinha preconceito contra negros. Nós estávamos na casa do casal, a filha pequenininha estava lá naquela casa, e ela perguntou para o casal: quem são as pessoas que estão vindo aí? Ou seja, ela queria saber se eram negros. E aí o meu amigo falou assim, ó, eles são quadrados e amarelo, igual os Bob Esponja. Porque a criança já está crescendo com preconceito. Não gosto de negro. Não tem como seguir o Senhor Jesus Cristo com preconceitos dentro do nosso coração. E nem conceitos pré-produzidos, pré-fabricados, não tem como. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e lembrar do que o Senhor Jesus nos ensina. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando eu entender essas verdades de Deus, esse preconceito que essa samaritana tinha, eu vou olhar de fato e vou dizer, eu tenho que amar. E talvez essa tenha que ser a sua luta, de lutar contra isso. O teu vizinho, sabe aquele vizinho chato? Eu tenho um vizinho chato. E ele mora, e aí aqui vem um orgulho gospel, né? Ele mora no prédio de baixo. E aí eu tenho que me cuidar para que isso não suba ao meu coração, à minha mente, e diga, Fabiano, você está pisando nele. Mas é aquele cara que Deus colocou na nossa vida para a gente mostrar para ele quem é Jesus. E nós estamos ensaiando. Não é fácil convidar ele para jantar. Ô Jesus! Mas ore por isso. Eu creio que esse dia vai acontecer antes da gente mudar daquele lugar lá. Mas eu não vou mudar de lá por causa dele. É porque Deus tem outros planos para a gente. Deus já abriu outras portas e nós estamos caminhando para morar agora com pessoas que estão saindo do presídio. Essas pessoas não têm para onde morar. Foi comprado uma casa e nós vamos morar nessa casa junto com essas pessoas. Por isso que nós estamos saindo de lá. Então, queridos, nós temos que deixar de ter preconceito. Outra questão que nós temos que deixar é tradição. Essa mulher, ela tinha essa questão muito enraizada no coração dela. A segunda coisa que ela tinha era a tradição por causa do quê? Aquele poço foi cavado ali pelos ancestrais dela, pelo passado dela. E quem era Jesus para chegar ali e dizer a ela que poderia dar a água da vida para ela, que ia saciar a sede dela, matar a sede dela? E aí a gente não abre mão do nosso passado. A gente continua vivendo coisas, agarrado a coisas ainda do passado, por causa da tradição. E nós precisamos abrir mão disso tudo. E agora começar a viver um novo tempo. O tempo de Deus. Eu lembro da época em que bateria era um instrumento do demônio. Nas igrejas tradicionais, batistas tradicionais, e eu vim dessa tradição, bateria para entrar no templo foi uma briga, um racha na igreja, porque era um instrumento para o demônio. E já foi um grande avanço. É engraçado porque nós pegamos tudo de bom que tem nesse mundo. Por exemplo, lá em Curitiba tem a Boca Maldita. Então agora está tendo um movimento para tentar trocar o nome, mas não conseguiram, para Boca Bendita. Por que Boca Maldita? Um lugar tão bonito, um dos melhores lugares de Curitiba para passeio, Boca Maldita. Tivemos em janeiro, em Foz do Iguaçu, lindo a catarata, você provavelmente já deve ter ido por lá. E qual que é o nome do negócio lá? Garganta do Diabo. Por que que as coisas boas, as coisas que Deus criou, a gente dá nome tudo pro cão velho aí? E não dá Garganta de Deus, ou Águas de Jesus, ou qualquer coisa do tipo, menos isso. Tradição. Eu não sei talvez o que tenha dentro do teu coração que precisa ser mudado,
Muitas vezes nós mudamos de religião, apenas mudamos de religião, mas o pensamento é o mesmo, a disposição é a mesma, os costumes são os mesmos, as atitudes são as mesmas, não teve mudança nenhuma no interior nosso, continua tudo do mesmo jeito. E por último, queridos, que eu aprendo com esse texto é a ironia daquela mulher, uma ironia que ela dizendo ali, a mulher saiu com uma ironia, pois disse assim: que bom, dá-me essa água, afinal não vou precisar mais vir aqui buscar, carregar na cabeça essa água, e nunca mais eu vou precisar, a hora que eu quiser eu tenho essa água. Quantas vezes nós entramos com ironias para Deus, falando para Deus: se o Senhor pode, então vem, faz. E quantas vezes a gente vai diante de Deus com ironia, mesmo dentro do nosso lar, da nossa casa, nós nos colocamos como essa mulher, dizendo assim: essa água não vai saciar minha sede não, então me dá, eu quero dessa água aí. Toda vez que a gente entra com ironia diante do Senhor Deus, Ele vem com aquelas respostas que Ele diz para ela: vai lá e chama o teu marido. E aí o Senhor Jesus Cristo revela tudo o que estava acontecendo na vida dela. Não tenho marido. O Senhor Jesus: eu sei que você não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é teu marido. Você está vivendo em adultério porque o teu ex-marido não te deu autorização de separação, de divórcio, então você continua em pecado. E aí então, quando os nossos pecados são revelados, aí nós dizemos: sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir, como diz Marta, quando encontra Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi ter um encontro com Lázaro e tirou Lázaro daquele túmulo que estava morto. Talvez seja preciso que o Senhor Jesus Cristo revele os nossos pecados, para que nós tenhamos de fato um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que está guardado lá no nosso íntimo, e só nós achamos que só nós sabemos, mas que Deus quer tratar no nosso coração. Quando os discípulos chegam e vê aquele diálogo da mulher com Jesus, eles ficam surpreendidos. E eles não questionam. Em alguns momentos eles questionaram Jesus por algumas ações de Jesus. Nesse momento eles não questionaram, porque eles já estavam conhecendo um pouquinho quem era aquele Jesus, o que de fato ele veio fazer aqui. Veio ter encontro com pessoas, mudar a história, mudar a vida de pessoas. E aí quando Jesus Cristo tem esse encontro, e aquela mulher sai dali agora, conhecendo de fato quem é o Messias, ela vai ao encontro das pessoas da sua cidade, e o relato diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. A mulher que teve o encontro com Jesus, ela foi agora anunciar quem era o Messias, quem era o Jesus, e disse para todos: venham, vamos lá ouvir do Messias, do Senhor. Todos ouviram da palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ele ficou ali ainda mais 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam agora à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós vimos e temos ouvido, e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Um dia nós estivemos lá, falando, tivemos um encontro com o Rony, e apresentamos o Senhor Jesus Cristo para ele, e apresentar o Senhor Jesus Cristo parece loucura. Um Deus que deixa de ser Deus, se torna homem, vem aqui, morre pelos nossos pecados, é ressuscitado por Deus, e agora por causa disso nós temos vida eterna. Mas é loucura mesmo. Seguir o Senhor Jesus Cristo é loucura. É ou não é? Se você parar para pensar, o que eu estou fazendo hoje aqui sentado no banco de igreja? Seguindo a um Jesus que eu não vejo. Eu sinto. Eu consigo sentir a presença dele. No meu dia a dia eu sei que ele está caminhando comigo. E em alguns momentos ele está me carregando no colo. Eu sei que ele está comigo.
Mas o mundo lá fora não sabe. E você que ainda não teve encontro com Jesus também não sabe como que é isso. Porque você precisa ter esse encontro. E aí quando tem esse encontro, agora o Rony não precisa mais que eu vá falar para ele desse Jesus. Agora ele começa a contar para todo mundo ao seu redor quem é esse Jesus, quem é esse Messias. Porque nós mesmo o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador desse mundo. Será, queridos, que pessoas lá fora no mundo estão ouvindo desse Salvador, desse verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo, por meio da tua boca, das tuas ações, das tuas atitudes? Será? Eu fico constrangido quando eu passo por alguém e eu fico me roendo, porque eu preciso falar de Jesus para ele. E eu não sou fanático. Ser cristão não é ser fanático. Pegar aqui, cara, você precisa de Jesus. Não. Eu tive pregando alguns dias, já finalizando, irmãos. Eu tive pregando no Presídio Federal há uns 4 meses atrás. E naquela semana eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu leve de palavra para aquele pessoal lá? E o Espírito Santo de Deus falou assim: não quero que você prepare nada, eu quero que você simplesmente vá. Eu falei: não, mas eu preciso. E comecei a pegar a Bíblia e procurar, e aquele negócio não dá. E eu não conseguia estruturar um sermão para levar para aquele presídio. E o Espírito Santo de Deus me dizendo: não, eu quero que você simplesmente vá. 8h30 de viagem, chegamos a Catanduvas, 1h30, 2h da manhã. Às 7h da manhã pulamos da cama, e eu vou agora pregar, e eu abro a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus começa a falar. Porque não sou eu que faço, queridos. Aquele dia o Espírito Santo de Deus tinha uma grande lição para a minha vida. Fabiano, você não é nada. Fabiano, você não é ninguém. Fabiano, você não pode nada. Quem pode tudo sou eu. Quem faz tudo sou eu. Sou eu que convenço, não é você. Não é agora tocar um piano ali que você vai ficar emotivo e vai vir aqui à frente e ter um compromisso maior com o Senhor Jesus. Não, é o Espírito Santo de Deus que convence. E aí no final do culto, pelo período da manhã, já estava no 8º culto daquela manhã, um rapaz levanta a mão, um senhor levanta a mão, e eu não entendi nada, e eu falei: espera um pouquinho. Eu estava ainda a 5 minutos de palavra, eu ainda não tinha entrado na conclusão, e ele levanta a mão e de repente ele se joga no chão, chorando desesperadamente. Os agentes policiais, os agentes federais que estavam ali, nos empurram para trás, com medo de alguma questão, e aquele homem cai no chão em pranto, chorando, e de repente o outro cai chorando desesperadamente. 10 homens se prostrando diante de Deus. E ali vieram se arrastando pelo chão, grudaram naquelas grades e falaram: pastor, eu preciso desse Jesus agora na minha vida. E eu não entendi nada daquilo. Na verdade, hoje eu entendo. O Espírito Santo de Deus me ensinou e disse assim: você viu? Você apenas começou o teu sermão. Você não fez nada, você não fez apelo. Quem fez tudo fui eu. E aqueles homens aceitaram o Senhor Jesus Cristo naquele dia, por causa do convencimento do Espírito Santo de Deus. Falo isso para quê? Para que você não tenha medo de abrir a tua boca e falar de Jesus. Porque, querido, não é você. A hora que você abrir a tua boca, você vai falar de Jesus, porque é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus que está falando por você. É Ele que vai colocar palavras na tua boca. É Ele que vai convencer pessoas. Eu lembro que o Lucas era muito pequenininho, e nós estávamos no bairro Alto entregando flores, no Dia das Mães, e aí o Lucas entregou, ele só fez isso aqui, ó. Ele olhou para aquela senhora com aquele olharzinho de carinha de gato de botas, sabe? Assim, entregou a rosinha para ela, e ela desmanchou a chorar. E ele falou assim, ó, como Deus cuidou dessa rosinha, Ele também quer cuidar de você. Aquela mulher desmoronou. Hoje, até hoje, ela está lá em Ribeirão Pires, em São Paulo, seguindo o Senhor Jesus Cristo. Porque não foi ele, é o Espírito Santo de Deus. A irmã Maria está até hoje lá, volta e meia ela me chama no Facebook e continua falando que Deus continua tendo encontros com ela continua tendo encontros com o Senhor Jesus.
Então, quando nós de fato tivermos esse encontro com Jesus, isso tem que contagiar a nossa vida de tal forma que isso vai impactar a minha vida, e ao redor, todo mundo que chegar ao meu alcance ali, essas pessoas precisam e têm que ser impactadas. A grande comissão de Mateus 28 não é para o missionário, não é para o pastor, é para todos nós. Indo, por onde você for, você tem que seguir ao Senhor Jesus. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, eu vou pedir para você baixar a tua cabeça. E aqui eu quero desafiar você a ter um compromisso com Deus. Porque eu daqui a pouco vou embora. No meu caminho Deus vai colocar muitas outras pessoas para eu ouvir dessas pessoas e falar do amor de Jesus para essas pessoas. Mas durante essa semana toda você vai ouvir falar. Você vai ter pessoas que vão cruzar o teu caminho e que você precisa ter coragem e não se envergonhar do Evangelho e falar do amor de Jesus para essas pessoas. E você e Deus. É você olhar para dentro de você e falar: Deus, eu tenho feito um pouco, mas eu reconheço que eu preciso fazer mais. Deus, eu sei que eu tenho caminhado com o Senhor, mas só caminhado com o Senhor. Muitas coisas estão acontecendo ao meu redor e eu não tenho feito nada, mas eu preciso fazer. Talvez você precise tratar o coração, preconceito e tantas outras coisas que tem dentro do teu coração, mas isso é com você e com Deus. E nesse momento eu quero pedir a você que fique de pé, para que juntos possamos orar e pedir a ajuda de Deus, porque somente Ele e só Ele pode nos capacitar, nos ajudar, nos auxiliar nessa tarefa que não é fácil. Porque enquanto você está acomodado, tudo fica tranquilo. Quando você começa a se mexer para fazer a obra de Deus, o inferno vai se mexer, porque eles não vão ficar felizes, porque pessoas que hoje estão ao seu redor, pessoas que estão caminhando próximas de você, precisam ouvir falar de Jesus. E quando você se mexer, o inferno vai se mexer também, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por Ele e para Ele. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos de pé diante do Senhor. Em primeiro lugar, Deus, reconhecendo que nós não somos nada. Não é o dinheiro, não é a posição social que eu tenho na sociedade, não é o cargo que eu tenho, o salário que eu tenho, nada disso, Deus. Um dia eu vou partir e tudo isso vai ficar aqui, nada disso tem valor. Mais ou menos, Deus, eu vou levar um terno, um quadrado de madeira, que vai ficar ali, vai apodrecer junto, e nada mais eu vou poder fazer. Mas tem uma coisa, Deus, que eu posso fazer. Eu posso decidir viver a minha vida para o Senhor. Eu posso decidir, Deus, a partir de hoje, viver todos os momentos da minha vida para o Senhor. No meu negócio, a cada palavra dita, o Senhor seja lembrado. No meu lar, a cada momento, o Senhor seja lembrado. Por onde eu passar, que eu de fato seja luz, e que pessoas que estejam na escuridão possam ver o Senhor, o brilho do Senhor Jesus Cristo na minha vida, na nossa vida. Por onde eu passar, Deus, que estiver salobro, Deus, estiver doce, que eu possa ser o sal da terra, para essa terra, para a união da vitória, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos levante, Deus, como voz profética do Senhor, para essa terra, para esse lugar, para que essa cidade conheça quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Rei deste mundo. Deus, tira, Deus, o preconceito do nosso coração. Tira, Deus, o medo do nosso coração. Muitas vezes o inimigo, Deus, nos constrange de tal forma que nós ficamos com medo de abrir a nossa boca e anunciar o Teu Evangelho. Que isso não aconteça nas nossas vidas. Pelo contrário, que eu seja servo do Senhor, discípulo do Senhor, todos os dias da minha caminhada com o Senhor. Para que pessoas, ó Deus, que hoje estão perdidas, possam ser encontradas pelo Senhor e ter uma vida eterna conosco na eternidade, Deus. Nos coloca, Deus, ainda nessa noite, ainda nessa semana, pessoas que precisam
ouvir do Senhor. E nos surpreende, Espírito Santo de Deus, ao nós abrirmos as nossas bocas, os nossos lábios, que dela, Deus, fluam rios de água viva do Senhor, e que possamos ser impactados por isso. Um novo encontro com o Senhor. Talvez aquele amor lá do primeiro encontro já baixou, e nós queremos sentir novamente aquela alegria, aquele prazer de anunciar as boas novas do Evangelho, Deus. Renova isso nos nossos corações em nome de Jesus, e que isso comece hoje, aqui dentro dessa igreja, dentro de nós, e que se espalhe, Deus, pelos bairros de União da Vitória, dentro dos nossos lares, para a honra e glória do Senhor, e que para que mais uma vez, Deus, o inferno seja envergonhado e que o Senhor seja exaltado, para que vidas sejam ganhas para o reino do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por essa igreja, a igreja missionária, e obrigado, Deus, porque o Senhor tem planos grandes, ó Deus. Coloca, Deus, os sonhos do Senhor no coração e na vida do teu pastor aqui nesse lugar, pastor Daniel, sua esposa, sua família, a liderança dessa igreja. Em nome de Jesus, que possamos sonhar não com coisas que são passageiras, mas que possamos sonhar os sonhos do Senhor em resgatar essas pessoas que estão lá no mundo, perdidas e que precisam ser encontradas, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor, eu estou fazendo... Pode sentar, igreja. Como o irmão disse aqui na frente, eu decidi fazer isso. Depois de 20 anos de empresa, aproximadamente, um bom salário, uma condição tranquila, uma estabilidade, eu decidi abandonar tudo para ouvir a voz de Deus e anunciar o evangelho dele a toda criatura. Deus pediu isso para mim. Eu creio em Deus que hoje Deus pediu algo para você. Talvez não é abandonar teu serviço, abandonar um monte de coisa, mas talvez aquela pessoa do teu lado, que por tanto tempo está lá, mas que precisa ouvir falar de Jesus, que eu não consigo chegar até ele, que o pastor Daniel não vai conseguir chegar até ele, mas que você pode ser boca de Deus naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Palavra abençoada, que possamos nós seguirmos, que possamos nós termos esse encontro diário com o Senhor Jesus, tomando uma decisão, cada manhã, cada dia, de estarmos firmes com o Senhor, numa nova caminhada, num novo caminhar com Ele, porque é uma nova história que o Senhor tem para as nossas vidas a cada dia. Amém? Querido, fique de pé. Nós já estamos reta final, vamos já estar encerrando. Queremos convidar você para estar indo ter um lanche conosco, participar de um momento de comunhão, convidado para participar dos cultos. E vamos encerrar. Carlota já olha assim, pastor, né? Senão não posso fazer a ata. Nós abrimos uma assembleia extraordinária para o batismo e nós encerramos nesse momento aguardando uma proposta, apoio favoráveis, que se encerre esse culto abençoadíssimo. Uma palavra abençoada, diga amém. Nós vamos cantar mais um cântico, e ao longo desse cântico você vai poder sair do seu lugar, você vai poder abraçar o teu irmão, você vai poder sair do seu lugar, você vai lá nos novos irmãos frescos, membros da igreja, vai dar um abraço naquela família, desejar a eles uma caminhada abençoada no Senhor Jesus. Diga assim, ó, juntos vamos caminhar buscando aquilo que o Senhor tem para nós.
Deus vai fazer.